Imagina uma garota de 17 anos, analfabeta, filha de camponeses, desafiando reis, generais e o peso de uma guerra devastadora. Agora, pensa nessa mesma jovem liderando exércitos, enfrentando o impossível e mudando o destino de uma nação. Essa não é uma história de fantasia. É a história real de Joana d'Arc, a adolescente que incendiou a história com sua coragem. Como alguém tão improvável realizou feitos tão extraordinários? Fique comigo, porque essa jornada vai te surpreender. Como uma garota sem treinamento militar ou influência política se tornou o símbolo de esperança da França numa das guerras mais brutais da história. Para responder, voltemos ao século XV, na França, durante a Guerra dos 100 Anos. O país estava despedaçado. Os ingleses controlavam vastos territórios e a coroa francesa estava à beira do colapso. O povo vivia com medo, sem esperança, e o futuro era sombrio. Nesse caos, surge Joana, uma jovem de Domremy, uma vila humilde. Ela não tinha nada de especial à primeira vista, não sabia ler, não tinha contatos poderosos, e sua rotina era cuidar das ovelhas e ajudar os pais. Mas Joana tinha algo único, uma convicção inabalável. Aos 13 anos, ela começou a ter visões. Santos, como São Miguel e Santa Catarina, apareciam, dizendo que sua missão era salvar a França. Parece absurdo, né? Uma adolescente afirmando que ouvia vozes divinas. Mas o que torna Joana fascinante é que ela não apenas acreditou nessas visões, como agiu. Aos 16 anos, deixou sua vila e partiu para encontrar o Delfim, o futuro rei Carlos VII, com um objetivo ousado: convencê-lo a deixá-la liderar um exército. Imagina a coragem. Uma garota sem experiência, enfrentando nobres e conselheiros, pedindo para comandar soldados numa guerra. Joana enfrentou ceticismo e preconceito. Muitos a viam como uma camponesa sonhadora, talvez até louca. Mas sua determinação e carisma começaram a abrir portas. Ela conseguiu uma audiência com o Delfim, e sua confiança impressionou até os mais céticos. Mas como ela convenceu pessoas tão poderosas? Foram as visões que a tornaram tão persuasiva, ou havia algo mais em sua personalidade? E por que o Delfim, cercado de conselheiros experientes, confiou nessa jovem desconhecida? A resposta não é tão óbvia quanto parece, e você vai se surpreender com o que vem a seguir. Na sua audiência com Carlos VII, Joana não hesitou. Dizem que ela o reconheceu imediatamente, mesmo ele estando disfarçado entre a multidão para testá-la. Com uma convicção que silenciou a sala, ela declarou: "Fui enviada por Deus para salvar a França." Esse momento marcou sua ascensão. Em poucos dias, ela ganhou a confiança do Delfim e foi enviada para liderar um exército em Orleans, uma cidade sitiada pelos ingleses. O que aprendemos com esse início? Que a coragem de acreditar em si mesma, mesmo contra todas as probabilidades, pode mudar a história. Joana tinha apenas sua fé e determinação, mas isso abriu o caminho para o impossível. Você já imaginou uma jovem de 17 anos, sem nenhuma experiência militar, liderando milhares de soldados em uma batalha que parecia impossível? Pois Joana d'Arc fez exatamente isso na Batalha de Orleans. Em poucos dias, ela transformou desespero em vitória e reacendeu a esperança de um povo. Como ela conseguiu? Vamos mergulhar nessa história épica que mudou a Guerra dos 100 Anos. Como uma camponesa sem treinamento conseguiu liderar um exército e vencer uma batalha crucial contra os ingleses. Estamos em 1429 e a cidade de Orleans está sob cerco inglês há meses. A França está perdendo terreno e essa cidade é a chave para a sobrevivência da coroa. Joana,
agora com 17 anos, chega com uma missão que parece loucura: liderar o exército francês para libertar Orleans. Vestida com uma armadura simples, mas carregando uma bandeira branca com símbolos religiosos, ela não é apenas uma figura de combate, mas um símbolo de fé. Os soldados, exaustos e desmoralizados, começam a acreditar nela. Por quê? Porque Joana não fala como uma camponesa, mas como alguém tocada por uma força maior. Ela se reúne com os comandantes, muitos deles nobres experientes, e os convence com sua determinação. Deus está do nosso lado, ela diz, apontando para o céu. Joana não apenas planeja ataques, mas inspira. Ela está na linha de frente, erguendo sua bandeira, gritando palavras de encorajamento enquanto flechas voam ao seu redor. Sua presença transforma o campo de batalha. Em poucos dias, os franceses, liderados por essa jovem, começam a recuperar posições. Mas o que tornava Joana tão magnética? Era apenas sua fé, ou havia uma estratégia brilhante por trás de suas ações? E como os ingleses, tão confiantes, reagiram ao verem uma adolescente desafiá-los? Você vai se surpreender com os detalhes que mostram o verdadeiro impacto dela. No dia decisivo, Joana lidera um ataque final contra as fortificações inglesas. Mesmo ferida por uma flecha no ombro, ela se recusa a abandonar o campo. Com sua bandeira erguida, ela grita: "Avancem pela França e por Deus!" Os soldados, inspirados por sua coragem, rompem as linhas inimigas. Em 8 de maio de 1429, Orleans é libertada e os ingleses recuam, atônitos. Joana, exausta, mas triunfante, é aclamada como a heroína da França. A Batalha de Orleans nos ensina que a liderança não vem de títulos ou experiência, mas de paixão e convicção. Joana provou que uma única pessoa, com coragem e propósito, pode mudar o destino de muitos. O que você faria com tamanha determinação? Depois de libertar Orleans e coroar um rei, Joana d'Arc parecia invencível. Mas o que acontece quando a heroína que inspirou uma nação é traída e colocada em julgamento por aqueles que ela salvou? A história de Joana não termina em glória, mas em um sacrifício que ecoa até hoje. Vamos descobrir como sua coragem enfrentou até o fogo. Como uma jovem que mudou a história da França, foi julgada como herege e ainda se tornou um símbolo eterno de fé e resistência. Após a vitória em Orleans, Joana continuou liderando batalhas, ajudando a coroar Carlos VII em Reims, em 1429. Mas sua ascensão incomodou muitos. Nobres franceses, invejosos, e os ingleses, humilhados, queriam destruí-la. Em 1430, Joana foi capturada em Compiègne por aliados dos ingleses. Traída, ela foi vendida aos ingleses e levada a Rouen para um julgamento manipulado. Acusada de heresia e bruxaria, enfrentou clérigos hostis que questionavam suas visões e sua ousadia de usar roupas masculinas. Joana, com apenas 19 anos, defendeu-se com uma inteligência surpreendente. "Minhas visões vieram de Deus", ela afirmou, enfrentando juízes que já haviam decidido seu destino. Sozinha, sem aliados, ela manteve sua fé, mesmo sob pressão para renunciar. O julgamento foi uma farsa, mas sua força brilhou. Condenada à fogueira, Joana enfrentou seu destino com dignidade, pedindo uma cruz para segurar enquanto as chamas a cercavam. Mas por que os poderosos temiam tanto uma jovem camponesa? Como suas palavras no julgamento ecoaram mais alto que as acusações? E o que aconteceu após sua morte que transformou uma herege em santa? Fique até o final para entender o impacto eterno de Joana. Em 30 de maio de 1431,
Joana d'Arc, aos 19 anos, foi levada à Praça de Rouen. Amarrada a um poste, com a multidão assistindo em silêncio, ela olhou para o céu e gritou: Jesus, enquanto as chamas subiam. Mesmo no martírio, sua coragem silenciou seus inimigos. Testemunhas dizem que muitos na multidão choraram, e até um soldado inglês murmurou: queimamos uma santa. Sua morte não foi o fim, mas o começo de seu legado. A história de Joana nos ensina que a verdadeira força vem de dentro, da fé em algo maior que nós mesmos. Mesmo diante da traição e da morte, ela nunca vacilou. Seu sacrifício inspirou gerações e, anos depois, a Igreja a declarou santa. O que você faria para defender suas convicções? Se a história de Joana te tocou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias inspiradoras. Compartilhe nos comentários o que você achou do legado dela. Até a próxima!